Então, boa tarde. As derivadas de funções exponenciais, ela vai ser basicamente essa fórmula aqui. Quando e for elevado a x, a derivada vai ser o próprio e elevado a x. E quando e for elevado a alguma equação, a derivada vai ser a derivada da equação, no caso, vezes e sobre a própria equação. Então, nesse caso aqui, ó, e elevado a 2x, você vai ter que primeiro derivar esse 2x, derivado de 2x é 2, vezes o e elevado à própria equação, 2x. É isso aqui. Questão B. E sobre menos 3x ao quadrado. Você vai ter que primeiro derivar esse menos 3x ao quadrado. A derivada de menos 3x ao quadrado é menos 6x. Aí só repete o mesmo e elevado a menos 3x ao quadrado. Aqui, 6 vezes, daí você vai ter que derivar o x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, vezes o próprio e elevado a x ao cubo. Você vai fazer aqui essa multiplicação, vai dar 18x ao quadrado, vezes e elevado a x ao cubo. Aqui na letra E, você vai ter, além do e elevado a x, você tem outro x, então você vai ter que usar a regra do produto, que é a multiplicação entre dois produtos. Então, nesse caso, o u é x e o v é e elevado a x. Você vai aplicar a regra do produto. Vai chamar o x de u, vai fazer a derivada de u, que é o', que é 1. Vai chamar o e elevado a x de v. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E você vai aplicar a fórmula do produto lá, que é uv' mais vu'. Daí você vai substituir e vai dar esse resultado. Como o e elevado a x tem tanto do lado de cá quanto do lado de lá, você vai deixar o e elevado a x indicado e vai fazer só o x mais 1. Ó. Tem x aqui e tem mais 1 aqui. Então você vai fazer x mais 1 vezes o e elevado a x que está indicado. Beleza? Aqui nessa ocasião aqui, você vai ter que, ó, tem e elevado a x menos e elevado a menos x. Aqui na frente é como se tivesse um 1 na frente dessa expressão. Então você vai retransformar. 1 meio vezes tudo isso aqui, ó. Vai ficar 1 meio e elevado a x menos 1 meio e elevado a menos x. Você vai usar aquela regra derivada lá, simples da potência. Ele vai dar esse resultado aqui. Vai deixar depois no final indicado, sempre deixa indicado. Aí aqui você vai usar a regra do quociente, porque é um dividido pelo outro. Aqui você usa a regra do produto, porque é x vezes e elevado a x. E aqui você vai usar a regra simples do elevado a x aqui, ó. Vai ser o próprio e elevado a x, a derivada. Aqui no caso, para achar o coeficiente angular da tangente das funções exponenciais abaixo, primeiro você vai fazer a derivada, que no caso é essa aqui, e depois vai substituir o ponto do x. O ponto do x é o 0. 0 para x e 1 para y. Então, como você vai substituir o x, você vai colocar o 0, porque o x vale 0. 3 vezes, sempre quando e elevado a 0, o resultado vai ser 1. 1 vezes 3, 3. Aqui você vai fazer a primeira derivada. Deu menos 1 vezes e elevado a menos x. Fazendo a troca ali do x pelo 0, vai dar menos 1. Daí aqui é a mesma coisa que foi explicado antes lá. Ó, aqui tem a multiplicação, então você vai usar a regra do produto. Só substituir na fórmula. Aqui vai ser aquela regra simples lá, regra simples para você pegar e fazer a derivada do e elevado a x. No caso que é e elevado a u, né? Você vai usar aquela regra do e elevado a u. Quando eu pedir para achar a derivada segunda, você vai derivar duas vezes. Então a primeira derivada vai ser essa aqui, ó.
Essa aqui é a primeira derivada. Daí a segunda derivada, você vai jogar o 3x para frente aqui, ó. Essa aqui já é a segunda derivada, ó. Resultado da derivada segunda, que é a derivada da derivada, essa aqui, ó. Aqui no caso, o B também. Aí a regra da cadeia, sempre quando tiver, por exemplo, aqui não é regra da cadeia, essa parte da esquerda não é regra da cadeia, e essa parte da direita é quando você aplica a regra da cadeia. Então, toda vez que tiver expressão fora de parênteses, não aplica a regra da cadeia. Quando tiver expressão em parênteses, você vai aplicar a regra da cadeia. Nesse caso aqui, ó, não está entre parênteses, mas seria como se fosse 2x mais 1 elevado a 1/3. Porque a raiz cúbica deu uma equação, a mesma coisa que a equação entre parênteses elevado a 1/3. Aí quando for usar a regra da cadeia, você vai fazer o número que está na frente. Ó, por exemplo aqui, ó. Vai jogar o número para frente, repete a base, diminui um do expoente vezes a derivada da base. Como que é isso aí? Joga o expoente para frente. O expoente aqui é 3. Então joga o 3 para frente da equação. Tá aqui. Repete essa base aqui que está entre os parênteses. Tá aqui no meio. Diminui um do expoente. Aqui era 3. 3 menos 1, 2. Vezes a derivada da base. Derivada de 3, de 3x, é 3. Derivada de menos 2x ao quadrado, 4x. Aí, para multiplicar, você vai sempre multiplicar essa derivada com esse número aqui do expoente que você encontrou. Entendeu? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 4x, menos 12x. Vezes, daí você vai só manter essa parte aqui. 3x menos 2, x elevado ao quadrado sobre ao quadrado. Aqui a mesma coisa. Aqui você vai ter que transformar essa raiz cúbica em equação. Então aqui, ó, transformando, você vai manter a mesma base, x ao quadrado mais 2, que está nesse caso aqui, sobre 2 sobre 3. O 2 é essa parte de dentro e o 3 é a parte de fora da raiz. Aí na hora de você usar a regra da cadeia, sempre joga o expoente na frente, repete a base, diminui 1 do expoente, ali, ó, 2/3 menos 1, vezes a derivada dessa base. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2 é 0. Aí, como eu já mencionei, sempre faz esse número aqui vezes a derivada. Então, 2/3 vezes 2x, 4x sobre 3. Mais 0 vezes esse número é 0, então você não vai considerar. Vezes, daí você vai repetir essa base. X ao quadrado mais 2. Quando você for fazer 2/3 menos 1, vai dar menos 1/3. Aí você vai ter que pegar, e como aqui o expoente é negativo, você vai ter que deixar esse expoente positivo. Para deixar esse expoente positivo, você vai ter que jogar para baixo. Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre 1/3. Aí você tem que passar novamente para a forma de raiz. Então, 4x vezes 1, 4x na parte de cima. 3 vezes essa expressão aqui é 3 vezes essa expressão. Como aqui está 1 sobre 3, vai ter que passar para a raiz cúbica. Então, x ao quadrado mais 2 dentro da raiz cúbica. Fechou a resposta. Aí aqui nesse caso, você vai ter que passar a pergunta essa aqui, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 1. Como ele está elevado a 1 aqui, você pode pegar e jogar ele para cima. Joga ele para cima, como mudou para cima, ele vai mudar o número para negativo. É o inverso do que aconteceu aqui embaixo, ó. Então, jogando ele negativo para cima, aí você vai utilizar a regra da cadeia, ó. Joga o expoente para frente, no caso é menos 1, vezes a base, que é 1 vezes x ao quadrado mais 1, diminui 1 do expoente, no caso é menos 1, vezes a derivada da base. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 1 é 0, então você não coloca nada. Aí depois vai multiplicar essa parte vezes esse expoente aqui.
Então, menos 1 vezes, menos 1 vezes 2x, menos 2x, vezes, daí essa base aqui, x ao quadrado mais 1, elevado a menos 2. Como aqui está menos 2, você vai ter que deixar esse 2 positivo. Para você deixar esse 2 positivo, você tem que jogar para baixo. Então, menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 2 positivo. Ele ficou 2 positivo porque você jogou ele para baixo da fórmula. Aqui na D, 2 sobre x mais 1 elevado a 2. Jogo ele para cima para utilizar a regra da cadeia. Então, fica 2 vezes x mais 1 elevado a menos 2. Agora você vai usar a regra da cadeia. Como que é a regra da cadeia? É o expoente na frente, menos 2, vezes 2 vezes x mais 1 elevado a menos 2, porque ele foi para cima, menos 1 da fórmula, vezes a derivada da base. Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, então só faz vezes 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui, menos 4. Só repete a base. Menos 2 com menos 1, menos 3. Agora você vai ter que deixar esse 3 aqui positivo. Como é que você deixa ele positivo? Joga para baixo da equação. Então vai ficar f' de x igual a menos 4 sobre raiz cúbica, sobre x mais 1 elevado ao cubo. Fechou. Essa aqui, você vai ter aquela expressão do u vezes v. Então, você tem um número, um x multiplicando uma outra equação. Então, o x ao quadrado vai ser o u e a equação vai ser o v. O u é o próprio x ao quadrado. O' é a derivada de x ao quadrado, então é 2 vezes x. Tá aqui. O v é raiz quadrada de x, de 1 menos x ao quadrado. Transforma essa raiz quadrada em equação, em potenciação. Vai ficar 1 sobre 2. Daí você vai usar a regra da cadeia. Meio vezes repete a base, diminui um do expoente, vezes a derivada da base. Derivada de 1 é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Aqui eu só decidi colocar o menos 2 ali. Aí aqui você vai fazer a... Deixa eu só ver onde é que eu errei aqui. Tá certo. Você vai fazer... Aqui ficou confuso, na verdade. Eu vou pular essa parte aqui. Mas você vai resolver essa equação aqui, ó. Ah, já vi. 2x vezes 1, 2x. 2x divididos por 2 vai ficar igual a x. Como aqui era menos 2x, fica menos x negativo. Então, menos x vezes, repete a base, diminuindo o expoente. Meio menos 1, menos meio. Como o expoente não pode ficar negativo, você vai ter que passar ele para baixo deixando positivo. Vai ficar menos x sobre 1 menos x ao quadrado sobre 1 meio. Fechou. Essa aqui é a derivada de v'. Daí agora você vai ter que jogar para a fórmula. A fórmula do produto, que ó, é u vezes v. Então você vai usar a fórmula do produto. A fórmula do produto é uv' mais vu'. Vai substituir os termos. Quem que é u? X ao quadrado. Quem que é v'? Menos x sobre 1 menos x ao quadrado elevado a meio. Mais 1 menos x... Cadê? O v, perdão. 1 menos x ao quadrado elevado a meio vezes 2x, que é o linha. Daí que você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Você vai fazer aqui x ao quadrado vezes menos x, vai ficar menos x ao cubo. Daí você vai repetir a parte de baixo, mais, você vai fazer essa equação aqui, ó. 1 vezes 2x, 2x, menos x ao quadrado sobre 1 meio, sobre 1. Daí que você vai usar o mínimo múltiplo comum. Você vai multiplicar esse aqui, 1 vezes esse termo aqui, vai dar esse termo aqui. Aí você vai fazer esse termo dividido por esse termo, vai dar 1. Então, menos x ao cubo vezes 1. Por que 1? Porque você dividiu essa parte de baixo por essa parte de baixo.
mais. Agora você vai dividir essa parte de baixo por essa parte de cima. Então, você vai repetir a parte de cima, 2x, vezes essa potenciação, vezes o que sobrou. Essa parte de baixo dividido por 1 é a própria parte de baixo, certo? Aí depois você vai multiplicar. Menos x ao cubo vezes 1, o próprio menos x ao cubo, mais. Daí você vai fazer essa parte aqui, ó. Essa equação aqui é a mesma da equação de cá. Então, multiplicação da mesma base, você repete a mesma base e soma os expoentes. Meio mais meio, 1. Então, ficou 1 menos x ao quadrado elevado a 1. Por que esse 1? Porque multiplicação de mesma base, você repete a mesma base e soma os expoentes. Meio com meio dá 1. Depois que você fez isso aqui, você vai multiplicar pelos 2x. Então, vai ficar menos x ao cubo mais 2x vezes 1, 2x. Menos do sinal aqui. 2x vezes menos x ao quadrado, menos x ao cubo, sobre a própria raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Daí você fazendo aqui produtos semelhantes, menos x ao cubo menos 2x ao cubo, menos 3x ao cubo, mais 2x sobre a própria raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Está resolvido a questão. Daí que vai ser a mesma coisa da questão anterior, só que daí, em vez de ser u vezes v, você vai fazer u dividido por v. Só repete na fórmula lá do quociente. É aquilo que eu já mencionei. Regra da cadeia. Como aqui está elevado a um número diferente de 1, você vai usar a regra da cadeia. Como é que você faz isso? Joga o expoente para frente, que é o 3, repete a base, 2x menos 7, diminui o expoente. 3 menos 1, 2, vezes a derivada da base. Derivada de 2x, 2. Derivada de 7, 0. Aí você vai fazer a derivada vezes o expoente. 2 vezes 3, 6 vezes, repete a mesma base. Fechou? Aqui nesse caso aqui, ó. Aqui mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou colocar nesse aqui um pouquinho mais específico. Tem a equação elevado a 2. Joga o expoente para frente, que é o 2, vezes, repete a base, diminui 1 do expoente, então 2 menos 1, 1, vezes a derivada da base. Derivada de 6x, 6. Derivada de menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado. Aí você vai fazer a derivada vezes o expoente. Então, 6 vezes 2, 12, menos 3x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado, vezes a própria base. Fechou a questão. Beleza? Daí, no caso, todos os exemplos são semelhantes, ó. Aí, caso tenha alguma dúvida, é só perguntar ali que eu tento explicar. Daí. A princípio, todos eles seguem a mesma metodologia. Daí.